Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor por mais uma oportunidade de falar da mensagem compreendida de modo espiritual. Esse tem sido o objetivo do canal. Conselho que vá, né? E vou deixar aí o link, embora não seja necessário, é só tocar aí na fotinha, né? Que aí vai pro canal. São inúmeros meios percorridos para buscar a Deus. E o mais excelente é pelo conhecimento da sua palavra. Digo isso porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele se faz presente na criação. É dado ao homem o conhecimento sobre a criação, sobre a ciência e também, né, de geração a geração, da história da humanidade. E tudo isso testifica da existência do nosso Senhor, o Criador perfeito, que está acima de tudo. E que instituiu fundamentos desde o início da humanidade para que buscássemos, né? O buscássemos, para que pudéssemos ter um vínculo com o nosso Criador. Isso é esperado de Deus, que os seus filhos o reconheçam, é esperado pela natureza criada, né, que aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, todos esses assuntos têm sido colocados no canal. Todos pela compreensão, graças ao Criador, porque esse é o melhor presente da minha vida, que é o entendimento da palavra de modo espiritual, amém? E eu tenho deixado registrado aqui com o único objetivo, já crendo que muitos virão ter conhecimento e serão revelados. Eu não sou a única pessoa a ser revelada, a ser compreendida, a buscar a compreensão e ser entendida a letra de modo espiritual. Tem muitos, né? Então, o nosso objetivo, o meu objetivo é esse. Que pessoas sejam esclarecidas, porque isso vai fazer diferença no seu convívio, vai fazer diferença nos seus ministérios. E o objetivo é esse, é não esperar que seja remunerada, reconhecida de outros meios, a não ser que estamos fazendo a vontade de Deus. Esse é o foco. Não é glamour, não é riqueza, não é bens. É algo superior, que está além da nossa visão humana. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso, amém? E hoje o assunto aí e eu tenho sempre colocado nos vídeos, que é um segmento. Por isso eu aconselho, volto a dizer, procura assistir os outros vídeos. Isso vai lhe ajudar, vai abrir como um leque, né? Porque a compreensão da palavra do Senhor de modo espiritual depende do ser humano transformado, humilde. Então o Senhor nos revela, só precisamos ler a palavra do Senhor. Até que compreendemos que a riqueza está na compreensão da letra de modo espiritual. Então cada um tem capacidade de ser revelado e buscar estar sempre amadurecendo, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Crescendo na graça e no conhecimento através do Evangelho, que é o poder de Deus. E o assunto, como está aí, vinho novo, tempo novo, nova aliança. Assuntos que eu tenho sempre dito, está aí registrado, amém? E tem várias mensagens aqui, que eu sempre coloco também, que a palavra do Senhor está super alinhada. Tem várias mensagens aqui, que comprovam isso, né? O que eu vou colocar aqui. Não vou ler todas, mas é sempre importante ler todo o capítulo, né? Estudar. E eu espero que vocês absorvam, sejam aí ainda mais agraciados, amém? Então, fazer uma oração em prol do discernimento. Pai amado de poder e glória, soberano de Israel,
Senhor, inicio esse vídeo, Pai, com a intenção de que a Tua palavra seja compreendida de modo espiritual. Que o Senhor venha dar discernimento a todos que tiverem encontro com a Tua mensagem, que cresçam, sejam revelados na mente, renovados na mente, revelados pelo vosso Santo Espírito. Que o Senhor nos dê a compreensão, o discernimento, Pai Santo. Que tudo seja para a glória do vosso santo nome, para reconhecimento da grandeza do Senhor. E que assim, Senhor, compreendamos o quão maravilhoso o Senhor é. Desde já agradeço, em nome de Yeshua. Amém. Para dar início, eu vou ler aqui João 2, que vai falar a respeito da transformação da água em vinho. Amém? Jesus transforma água em vinho. João 2. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, abre entre aspas, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, entre aspas, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que ele lhes mandar. Faça tudo o que ele lhes mandar. Repetindo, tá? Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde ele viera. Embora o soubessem, presta atenção aqui, ó. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Entende? Vou ler de novo aqui, tá? Versos 10. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Agora aqui, preste muita atenção. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Observam que quando o encarregado da festa coloca, né, que primeiro é servido o melhor vinho, primeiro é servido o melhor vinho. A mensagem, ela está nos dando muita informação espiritual. Para depois, no final da festa, vir o inferior. O que isso representa, o que isso quer dizer em relação à questão espiritual? As pessoas apresentam a Cristo.
como seu Salvador. Seja nos templos religiosos, e vocês vão compreender bem isso, como que é grande essa compreensão. Evangelizando de boca em boca, através dos louvores, apresentam Jesus, apresenta o melhor vinho, apresenta, porque o vinho vocês vão entender porque essa junção do Cristo, né? Apresentam a Cristo. Aí as pessoas quebrantadas, né? Muitas aceitam Jesus, muitas se batizam. E aí vocês entendem por que muitos não são purificados, santificados, renovados, revelados. Porque ao decorrer da caminhada cristã, muitos se deparam com o vinho inferior. Aí começa a trazer as misturas, os vinhos, os fermentos, os sacrifícios, que vai contra o que o nosso Senhor e Salvador vai colocando, tanto no tempo em carne, como ele, né, após dar ali a revelar Paulo, né, e dar a Paulo o ministério da graça, nova aliança, depois dele ressuscitado. Então as pessoas começam bem, aí começa a fazer a mistura, começa a misturar. Quem são essas pessoas? São os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles acaba que não sendo também revelados, porque muitos têm propósitos, né, contrários, acaba que se alinhando à questão da corrupção da humanidade, dos valores, vamos dizer assim, materiais, do que espirituais, então se perdem. E aí apresentam esse vinho inferior, começa a misturar as coisas e as pessoas não compreendem. E para que vocês entendam o quanto que essa palavra é maravilhosa e ela aponta, dá seta para muitas outras mensagens, né? Aqui, ó, no versos 11. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha o detalhe aqui, muito importante, né? A partir daí, os discípulos passaram a crer em Cristo. Porque foi revelada a glória. Que glória é essa? Deixa eu ir aqui em Romanos. Que glória é essa, né? Romanos 1. Vamos lá para Romanos 1. Vamos folhear a Bíblia, que é maravilhoso, né, gente? Romanos 1, versos 18 e 19. Ó. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifestou no Filho, em Yeshua, na vinda do Filho a este mundo, para que possamos ser salvos, tá? E aqui em Hebreus 7, para deixar ainda mais claro. Hebreus 7, a partir eu vou ler a partir do 18. Prestem muita atenção, ó. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Aqui entre parênteses, uma compreensão, tá? Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, quer dizer, deixa eu ler de novo, vou entre aspas, tá? Entre aspas não, entre parênteses. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, fechou parênteses. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo,
a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E é interessante continuar lendo, ó. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo e culpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, foi revelada ali no casamento, né? No feito do Senhor e Salvador. Veja que a linguagem, quando o Senhor fala o que temos em comum, mulher. Porque colocou a questão mulher voltando para a igreja, tá? Não propriamente Maria. Voltando para a igreja, podemos pecar e muito se não entendermos a mensagem, a riqueza da mensagem espiritual, né? Principalmente quando as palavras saem ali no tempo dele em carne, discipulando. Então, porque ele diz que não era chegada a hora dele, a hora era essa, né? Ele já consciente de ser esse sacerdote, né? Esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote perfeito para sempre, porque os outros sacerdotes levantados pelo Senhor desde do que nós conhecemos da palavra do Senhor, a partir ali do patriarca Moisés, todos eles morreram. Então não tinha como eles fazerem a expiação, continuar fazendo a expiação, um deles, né, no caso, fazendo a expiação do pecado eternamente, porque uma hora ou outra, por conta dessa fraqueza que coloca aqui em Hebreus 7, haveria alguma falha. Não somos perfeitos, né? Ficariam mais voltado para essa questão do corpo que eu coloquei no último vídeo, no vídeo anterior, questão do corpo corruptível, até que se tornasse incorruptíveis. Agora é possível, com a compreensão da palavra do Senhor de modo espiritual, não tendo prazer no pecado. Então nos assemelhamos às ações do santo que vive em nós, que é Yeshua, que é o Cristo. Então não nos corrompemos, embora ainda estamos na questão preso no corpo, podemos passar para a questão de morte, né? Então esse sumo sacerdote perfeito, ele está vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso. E ele intercede por nós, né? Diante do Pai, porque pertencemos a ele. Somos nova criação nele. Somos membros que fazemos parte do corpo dele, cujo ele é a cabeça. Então, entende que tudo vai fazendo sentido, vai se alinhando? Então, quando ele faz a transformação da água para o vinho, até a transformação, porque todo mundo sabe que vinho não é feito de água, né? Precisa ir do fruto para que passa por uma fermentação, aquela coisa toda. E então, vários processos para vir um vinho saboroso, né? Para quem é adepto a vinho aí. Mas esse vinho foi feito de água. A mensagem é espiritual. E a linguagem é muito forte, porque está passando exatamente isso, a irresponsabilidade dos sumos sacerdotes, que até hoje existe. Quem são esses sacerdotes de hoje? São os homens que estão a cargo de falar da palavra de Deus, seja eles
dirigentes, pastores, diáconos, seja eles quem forem, se tem a palavra do Senhor em mão, eles podem estar agindo com irresponsabilidade se não tiver compreensão desse novo tempo. Que é o vinho novo que tem que ser colocado dentro das congregações, onde quer que se prega, para que as pessoas sejam reveladas, para que as pessoas sejam transformadas, santificadas, bem orientadas, para que elas tenham o temor do Senhor e tenham 24 horas o Espírito Santo a ministrar em suas mentes. E caso aconteça por conta desse corpo, né, que ainda tem suas vulnerabilidades, por não conhecimento, quanto mais conhecimento, mais capacitação vamos adquirindo, né? Então, essas pessoas têm um sumo sacerdote fiel, perfeito, que intercede por elas, que não permite que elas mantenham-se inconstantes ou em situações de perigo, como as ovelhinhas, né? Mas essas pessoas vão ter sempre o Espírito Santo a orientá-las e determinar o caminho de fé na vida delas. Tudo pelo conhecimento. Então, é muito importante entender a linguagem da transformação desse vinho. Aí Maria fala, faça tudo o que ele mandar. Por quê? Porque Maria está colocando, olha, não existe outra direção, não existe outra liderança, não existe outro sumo sacerdote, não existe outro caminho, não existe outra verdade, é ele. É como eu coloquei no vídeo anterior também, que tudo depende dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? E eu vou ler também para ficar ainda mais reforçado. Eu vou ler Mateus 9, tá? Vocês verem como que a mensagem toda, ela se alinha. A palavra do Senhor é preciosíssima, né? Mateus 9, a partir do verso 14, tá? Aqui o subtítulo tá: Jesus é interrogado acerca do jejum. Veja que maravilhoso também, gente. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Oh, glória! Aleluia! Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Perceba o alinhamento de João 2? Lá era o casamento. Aqui ele está se colocando, eu sou o noivo. Amém? Ninguém põe, preste bem atenção, ó. Verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Vocês, eu creio, já estão pegando aí, né? A questão espiritual. Fica muito estranho, né? Um remendo velho numa roupa nova. Não se adequa, né, gente? Então, o vinho novo, ele é precioso. Ele é merecedor e digno de ser escancarado onde quer que haja aí, no caso, né, cristãos. Uma vez, me veio agora à mente, logo no início que me foi revelado o nome do Senhor Salvador Yeshua, aí eu pesquisando, né, que dificuldade, não tinha nada com esse nome, nada, só encontrei uma judia, uma jovem, louvando em nome de Yeshua, e é muito simples, ela é muito simples mesmo, e aí eu comecei a mergulhar, buscar as interpretações, né, fazer a interpretação, e não desistia, né,
Na internet aí vocês veem, até hoje é muito difícil, tá? Encontra alguma coisa, mas é muito difícil. Existem mais, né? As pessoas estão chegando lá, né? Mas ainda está muito longe. É Yeshua colocando Yeshua em louvores, né? Mas Yeshua, né? Uma vez eu vi lá em Nova York, na avenida mais conhecida, colocado, né? Yeshua Hamashia. Eu levei um susto assim, né? Então é isso. A verdade, ela demora, né, a ser adotada. Mas quando ela é escancarada, ela choca. Porque o ser humano já está muito habituado às falácias, às mentiras, às enganações. E tudo isso tarda um pouco das pessoas absorverem que a compreensão do que é verdade tem que o Espírito testificar em nós, sermos orientados pelo Senhor, que não nos deixa iludidos. E eu creio que estamos já num tempo, né, de que a verdade precisa ser escancarada. E a verdade maior é a compreensão da palavra de modo espiritual, para que as pessoas sejam libertas, para que elas comecem a compreender claramente o que leem na palavra do Senhor, né? Então aqui, ele já se apresenta como noivo. Como? Que dificuldade tinha ali os discípulos se o noivo estava com eles? E hoje, trazendo para o tempo de hoje, o Senhor ressuscitou, como diz lá em Isaías 9, todo o poder e autoridade foi colocado nos ombros dele, ele vive, ele está ao lado do Pai, né? Então, hoje, ele está conosco, ele não nos deixou órfãos. Precisamos compreender, ter o discernimento da palavra de modo espiritual, para que o nosso coração tenha paz, tenha confiança plena de que esse sumo sacerdote, ele é poderoso, ele intercede por nós e ele quer que sejamos revelados. Amém? Eu sei que ainda é muito pouco o número de pessoas que amam, né, essa compreensão, porque ainda estão muito iludados, tem muitas ilusões e muitas coisas que foram colocadas, né, de geração a geração que dificultam. Então, o que nós precisamos compreender é, como diz aqui em Hebreus 7, esse novo tempo, né, a nova aliança. E o vinho novo, ele representa a compreensão da palavra de modo espiritual do tempo que foi instituído dessa nova aliança, que foi restituída no Filho, no sacrifício dele, porque foi revelado, como diz, né, o João, como eu li aqui, foi revelada a glória de Deus, foi revelado o Filho, né, foi revelado o poder dessa nova aliança, que nos santifica no Filho. E aí os livros em Hebreus 8, né, Hebreus 10 vai falar do sacrifício perfeito e definitivo. Então, o sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus 8, entrava anualmente para fazer a expiação do pecado do povo, mas isso não garantia perdão de pecados, porque as pessoas, no caso, né, em Cristo, porque ele não tinha instituído ainda a nova aliança, não tinha ressuscitado, né, não tinha vindo. Então o povo precisava ali que o sacerdote fizesse esse sacrifício, intercedesse por elas, fizesse a expiação do pecado, para que elas, né, continuassem andando segundo as orientações do Senhor. O Senhor orientava homens, levantava homens, profetas, e aquele povo sentia que Deus estava com eles, né? Eles não estavam sós, eles confiaram de que o Senhor estava agindo para o bem do povo, né? E sempre era necessário, anualmente. Quando Yeshua vem, quando ele é revelado, quando ele institui ali
a nova aliança, então se compreende de que nós devemos clamar a Ele, confiar nele. E volto a dizer, Ele é apresentado como vinho, o melhor vinho, né? Só que esse vinho não é explorado, né? Para que as pessoas compreendam esse novo tempo e vivam uma vida liberta, uma vida santa, com uma nova consciência, liberta do pecado, sem prazer do pecado, sem inconstância, sem ficar nessa coisa da mistura, né? Uma hora volta para a lei, outra hora vai para a aliança, e aí ficam que meio que em cima do muro, né? Aqui, a palavra muito importante também, que é importante colocar, você vê que a irresponsabilidade desses homens tarda que muitas pessoas sejam libertas e sejam, né, colaboradoras aí do ministério do apóstolo Paulo, porque é isso que nós devemos ser, nós cristãos. Devemos nos empenhar a sermos colaboradores. Aqui em Oséias, capítulo 4, no verso 6 diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aqui, a partir do 10, vai dizer, eles comerão, mas não terão suficiente, e se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo. Aqui também precisa se entender a linguagem. Comer, né? As pessoas se alimentam de tantos conhecimentos e acaba que se prostituindo, acaba que sendo aliciadas, sendo envolvidas. Há muitas questões da questão do homem corrupto, do homem que não tem prazer na palavra de Deus, que não foi de fato revelado e vive uma vida cristã, vive só de aparência, mas estão mais trabalhando para o inimigo de nossa alma, né? Com conceitos totalmente contrários ao que diz o Evangelho, que diz a palavra do Senhor. Você não vê o Evangelho ser o foco na fala desses homens, sejam eles quem forem, em qualquer tipo de instituição. O foco tem que ser o Evangelho, o foco tem que ser Cristo ressuscitado, o foco tem que ser a compreensão da letra de modo espiritual. E se você não vê isso explorado, ainda existe aí o perigo de estarem cegos, né? Espiritualmente falando, cegos, sem serem revelados. Então, a questão da prostituição ao vinho velho e ao vinho novo é uma mistura, né? Uma hora volta lá para Moisés. E aí a própria palavra diz que quando lê em Moisés é colocado um véu. Depende muito de como é lido, eu já coloquei aí. Se você lê com a compreensão do Evangelho para buscar confirmação, amém. Mas se você vai para lá, naquele tempo, né? E não trazendo a compreensão do cumprimento no Filho, porque desde Moisés testifica-se dele, como ele diz em Lucas 22, aos homens no caminho de Emaús. Então, acaba aqui confundindo a mente das pessoas. E essa confusão não é necessária. Tarda que as pessoas compreendam a grandeza do propósito de Deus, que foi revelado no Filho. E é perigoso, tudo isso é muito perigoso. Deixa eu aqui. Isaías 43. Isaías 43. Deixa eu ver aqui, peraí.
Ó, eu vou ler aqui a partir do 6, tá? Eu vou ler o 6 e o 9. Até o 9. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não o retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas não é cego. Que tem ouvidos, Trago o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que elas façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Versos 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. Veja o propósito, vou colocar aqui com minhas palavras, tá? O propósito do Senhor aí já demonstra a responsabilidade. Eu estou colocando para vocês que sejamos nós cristãos colaboradores do ministério do apóstolo Paulo. E a nossa responsabilidade é tão grande que ela ultrapassa fronteiras. É para isso que está aí a tecnologia. O Senhor quer usar, né, nosso conhecimento, nos capacitar para que possamos trazer de um modo, né, não literal, porque isso vai acontecer sim um dia. O Senhor vai reunir todo o povo dele. Mas trazer às pessoas o conhecimento, a clareza. Conhecimento, ele ultrapassa fronteiras em tempos como hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes era mais difícil. As pessoas precisavam se locomover, viajar, fazer E até hoje as pessoas preferem, né? Muitas preferem estar em contato. Tem condição para isso, né? Muitos ministérios dão condição a missionários para isso. Então, Deus abençoe a vida dos missionários, né? Que eles também sejam revelados. Porque tudo tem que ser pela orientação do Espírito e com a aprovação de Cristo. Porque se é algo feito para ele, tem que ter a aprovação dele. Então, cada pessoa aí tem que buscar estar atento a isso, né? Então, reúna meus filhos, traga meus filhos, minhas filhas, até os confins do mundo. Por quê? Porque a verdade, ela tem que ser colocada. Porque somos testemunhas. As coisas do Senhor são muito puras, né? Muito perfeitas. Um dia ele reunirá o povo dele. Seremos testemunhas. Tem uma palavra que diz, se vocês irão julgar os anjos, como não conseguem resolver questões entre vocês, né? Na questão do congregar. Então perceba que a responsabilidade do povo do Senhor é muito grande. E o foco aqui é vinho novo, tempo novo, aliança nova. São 3 requisitos que estão muito alinhados que o cristão precisa compreender claramente. Para ser essas testemunhas, para ser essas ferramentas, para ser colaboradores, para ser instrumento nas mãos do Senhor, precisamos entender o que foi feito, que a revelação da glória do Senhor é o Filho. Primeira mensagem que eu li em Mateus, João, né? João 2, fala desse casamento. É um modo figurativo. Certamente houve o casamento. Mas a compreensão é que apontemos para o entendimento da letra de modo espiritual. O entendimento da mensagem espiritual da fala do Senhor. Ele fala, o que temos em comum, mulher? É preciso ter algo em comum com Cristo, que é o propósito. É absorver o conhecimento para fazer algo para Deus e ser aprovado. Faça tudo que Ele mandar. É preciso que seja sob a orientação dEle. Compreendendo que é a vontade dEle. Se for a minha, se for de outros, de nada vale.
pode valer para remuneração, pode valer para aplausos, pode valer para alinhamento, para, como é que diz, afinidade, né? As pessoas gostarem, amarem, você ser uma pessoa boa de estar junto. Para isso pode servir, mas para aprovação dele, não. Faça tudo o que ele mandar. E aí, o encarregado da festa, os encarregados de várias coisas da vida de fé aí das pessoas, vão reconhecer que um vinho novo foi apresentado no final da festa. Porque é ele que permanece, esse vinho novo, que é a palavra do Senhor, que é o entendimento da letra de modo espiritual, que é ser sensível e compreender o Criador em tudo, agindo em tudo, é entender a questão do amor ao próximo, o amor ao Criador, que já perdoa muitíssimos pecados, que já nos protege aí de cometermos tantas falhas, né? E não dá vazão ao agir do inimigo de nossa alma. Gente, é um assunto muito extraordinário, daria para ficar falando, né? Porque a mensagem toda está apontando para esse novo tempo, para a nova aliança. Então, que não sejamos como esses insensatos, incrédulos, falsários da fé, pisando no sangue da nova aliança. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como diz a palavra. Então, pisar na nova aliança é descredibilizar o evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo. É descredibilizar o que foi dito pelo Filho. Palavra de poder, cada palavra dele soa poder. Então, vamos mergulhar mais e mais, pedindo ao Senhor que Ele continue fazendo-se presente, dando a compreensão, perdoando as nossas falhas, nos dando a direção, para que possamos ser instrumentos e testemunhas, amém? Em nome de Yeshua, louvado seja o nome santo do Senhor, e que o amor e a graça do Pai esteja presente em nossas vidas, amém? Então, até a próxima, pessoal.